no livro dos Salmos 120. Enquanto você procura o texto, naturalmente que você está percebendo a ausência do pastor Murilo, não é? Hoje pela manhã, agora no culto da tarde, mas ele está com uma ligeira indisposição, nada grave, nada de Covid, nada grave, e está se recuperando hoje, está descansando, mas já no culto da terça-feira já estará conosco, não é? A nossa oração é que tudo transcorra muito bem e que na terça-feira ele já esteja aqui conosco. Amém, igreja? Salmo 120. Meus irmãos, nós temos apresentado a palavra de Deus e entendemos que a palavra ela precisa ser apresentada como verdadeiramente é. E tenho dito para os irmãos que todas as vezes, antes de ler o texto bíblico, antes de fazer a sua meditação, ore ao Senhor e diga: Senhor, em nome de Jesus, me dá a revelação da tua palavra. Porque é o Espírito Santo aquele que traz a revelação da palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando os homens trazem uma revelação, e uma revelação trazida pelo homem é diferente da revelação dada pelo Espírito de Deus. E nós temos visto muitas coisas aí. Tanto é que eu recomendo muito cuidado com estudos bíblicos que existem aí, sobrando aí na internet. Cuidado. A palavra já nos previne sobre isso. E eu quero meditar um pouco sobre o tema que vem nos últimos tempos de uma forma tremenda, de uma forma especial, vem sendo analisado, vem sendo mostrado e vem sendo experimentado. O Salmo 120, apenas o verso 1, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Amém? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Essa versão é a versão Almeida, século 21. Geralmente eu uso essa versão. Mas a versão da Nova Bíblia Viva diz assim: quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor, e Ele me atende. Amém? Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Amém. Meus amados irmãos, estar em Cristo, em muitos momentos da nossa vida, é estar passando por momentos indescritíveis. Momentos indescritíveis porque não conseguimos expressar a maravilha, a grandeza de ter o Senhor dirigindo a nossa vida. Quando ele estava para voltar ao Pai, ele disse aos seus discípulos que estaria retornando, mas eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador, para que fique com vocês durante todo o tempo. É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo aquele que não somente nos revela a palavra, nos faz lembrar da palavra, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também aquele que consola, aquele que conforta, aquele que traz o consolo e o conforto diante das lutas que enfrentamos na vida. Então, a presença divina em nosso ser nos faz conhecer a vontade do Pai Eterno. E não somente conhecer, mas nos faz também aceitar alegremente o seu agir em nosso ser. Irmãos, eu digo alegremente porque uma das maravilhas de estar em Cristo é sentir a paz e a alegria de poder servir a Deus de todo o coração.
É saber que a presença do Senhor, ela é real em nosso viver, durante todos os dias, durante todas as noites, diante de toda e qualquer circunstância. A presença do Espírito Santo em nosso ser age de uma forma tremenda, para que possamos não somente perceber o agir divino, mudando aquilo que precisa mudar em nossa vida, trazendo aquilo que precisa ser trazido e retirando aquilo que precisa ser retirado. Eu tenho dito aos irmãos que não é suficiente permitir que o Espírito Santo haja, mas é necessário permitir e aceitar o seu agir. Amém? E eu, quando falo agir por completo, significa que somos levados a abrir o nosso coração, permitindo que o Senhor reine a partir do nosso ser interior. É sempre bom lembrar que o Senhor, Ele não invade a nossa privacidade. Ele não impõe a sua vontade. Mas Ele nos dá a oportunidade para que possamos fazer a escolha certa, a escolha correta. Então não há palavras que possam descrever a grande bênção de ter as cadeias do pecado quebradas, retiradas da nossa vida. Eu disse hoje pela manhã que muito antes do mundo ser formado, Deus já tinha preparado a sua palavra. Amém. Essa é a palavra de Deus. O Senhor apenas escolheu homens de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, em épocas diferentes. E esses homens foram usados apenas como instrumentos nas mãos de Deus para escrever a sua palavra. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele nos diz: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros, pelo amor. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, irmãos, estar em Cristo é a maravilhosa experiência de viver uma nova vida. O conhecimento da palavra é necessário. Mas o conhecimento sem colocar essa palavra em prática, de nada adianta, de nada resolve. É por isso, irmãos, da insistência. Mais do que nunca, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez, essa palavra plantada, enraizada no nosso coração, na nossa mente. Em Cristo Jesus, nós crucificamos a carne, juntamente com suas paixões e desejos. E não fazemos isso pela nossa força, mas pela presença do Espírito de Deus, que nos faz compreender, que nos faz entender a palavra, aceitar essa palavra, e Ele nos dá a percepção da necessidade que temos da mudança, ou das mudanças em nossa vida. Então, irmãos, em Cristo, a vida passa a ter um novo sentido. Em Cristo, a visão é diferente. Em Cristo, os objetivos são outros. Em Cristo, a alegria é diferente. Em Cristo, não precisamos de drogas ou bebidas para que nos façam felizes, alegres por alguns momentos. Não. Em Cristo Jesus nós temos a paz, a tranquilidade, a alegria, da certeza de que o Senhor jamais nos desamparará. Agora, sabemos que podemos clamar ao Deus eterno em nome de Jesus e seremos ouvidos. Agora, não mais ter que ir ao sacerdote. Não, nós recebemos a resposta do que temos apresentado ao Senhor. Igreja, não devemos nos esquecer
de que o nosso clamor deve estar em submissão à vontade do Pai eterno. E eu digo para você que isso é uma demonstração de fé, é uma demonstração de submissão ao Espírito de Deus. É uma demonstração de que a nossa fé está depositada no Deus que não conhece impossíveis. Jesus nos ama. E Ele nos ama tanto que também nos ensinou a apresentar diante dEle as nossas necessidades. Agora, irmãos, eu vejo que o Mestre sempre foi objetivo. O Mestre sempre ensinou com grande sabedoria. Ele sempre expressou com a sabedoria vinda do alto, com o conhecimento absoluto de tudo aquilo que precisamos fazer para que verdadeiramente estejamos vivendo em sua presença. Igreja, nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo e verdadeiramente estamos em Cristo, precisamos entender, precisamos perceber que a presença dele é real, que o seu cuidado é verdadeiro. Deixe-me dizer uma coisa. Não se preocupe se a sua oração for uma oração breve. Não se preocupe se você não encontra palavras que possam expressar aquilo que você sente, aquilo que você almeja. Se preocupe apenas com uma coisa: de falar exatamente do seu coração, de ser sincero no coração, de expressar aquilo que você sente no mais profundo do seu ser. O apóstolo Paulo nos ensina que os nossos pedidos devem ser plenamente apresentados a Deus por meio de orações, súplicas com ações de graças. Mas o Senhor Jesus, Ele nos diz algo tremendo e maravilhoso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Jesus diz assim: eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, não são poucas as vezes que a gente está conhecendo a palavra, a gente está lendo a palavra, a gente está meditando na palavra, mas em algum momento é como se aquela palavra surgisse naquele momento. É como se estivéssemos vendo e entendendo a palavra pela primeira vez. E quando isso acontece, há uma reviravolta no nosso ser, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. A resposta que vem do Pai Eterno é preciosa. A resposta que vem do Pai Eterno é completa. A resposta que vem do Pai Eterno é perfeita. A resposta que vem do Pai Eterno chega no momento certo. Aleluia! Diante da nossa imperfeição, diante muitas vezes dos nossos interesses, nem sempre conseguimos perceber os propósitos divinos em nossa vida. E uma coisa que nós precisamos fazer continuamente é declarar: Senhor, que verdadeiramente a tua vontade, os teus propósitos sejam concretizados em minha vida. Dizer: Senhor, eu quero viver conforme tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor preparou. Sabe por quê? Ninguém é resultado do acaso de uma explosão. Não. Pense, Deus sonhou comigo muito antes da criação do mundo. Deus me formou e Ele tem um objetivo. O objetivo é que eu viva para o louvor da sua glória. Aleluia. Sempre que estejamos apresentando diante do Senhor, estejamos lembrados que nós somos convocados a viver por fé no Deus que não conhece impossíveis.
Tanto é que ele diz: tende fé em Deus. E aí, irmãos, Deus é soberano em tudo. Ele não tem que nos dar qualquer tipo de satisfação. Apresentamos diante dele as nossas razões, apresentamos diante dele os nossos propósitos, mas precisamos de nos lembrar de algo importantíssimo. Quando fazemos isso, é porque já colocamos a nossa vida em suas mãos. Porque somente colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, nós podemos declarar: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Somente quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é que podemos dizer: Senhor, eu creio que o meu Redentor vive. Ele já se levantou sobre a terra, vitorioso, com as chaves da morte e do inferno. E agora, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, Ele intercede por mim. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fazemos isso espontaneamente, conscientemente. Então, abrimos o nosso coração e o convidamos a entrar e reinar. Deixar o Senhor reinar significa que Ele tem poder absoluto. Deixar o Senhor reinar significa que estamos determinados a ouvir a sua voz e obedecer aos seus princípios. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. E lá o texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nos diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, mesmo diante das perdas, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante das decepções, mesmo diante do choro, somos consolados, somos confortados, somos sustentados, somos capacitados, somos reanimados por Ele, aquele que não desampara, aquele que não esquece, aquele que cumpre a sua palavra. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então isso tem que ser real, igreja. Tem que ser real. Temos que fixar o nosso olhar nas bênçãos. Temos que fixar o nosso olhar nas promessas, ou seja, em Cristo Jesus. A nossa parte é sempre permanecer em tudo fiel ao Senhor, submisso ao Espírito Santo, deixando-nos dirigir por Ele. Irmãos, aprendendo, sabe a quê? A esperar. Aprendendo a esperar com paciência. Porque sabemos que diante das perdas, das lutas, das aflições, Ele está presente, nos consolando, nos confortando. Ele está nos ensinando, Ele está nos fortalecendo e Ele está nos preparando para que possamos enfrentar as demais batalhas da vida. Como povo de Deus, nós somos um povo vencedor. E ser um povo vencedor não é sinônimo de que tudo aquilo que apresentamos, que pedimos, nós recebemos. Não. Não. Ser um povo mais do que vencedor significa que mesmo diante daquilo que não conquistamos, que não conseguimos, as promessas do Senhor continuam firmes, continuam valendo em nossa vida. Mas o salmista diz: quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Aleluia. Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. O que foi que o salmista fez? O salmista suplicou por livramento, porque ele conhecia o Deus ao qual servia. De uma maneira muito simples, nós podemos dizer que conhecer a Deus é depositar fé exclusivamente nele e aceitar a sua resposta.
Eu já falei várias vezes sobre isso. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Ele espera que sejamos fiéis. E se somos fiéis a Deus, somos fiéis uns aos outros. Se não somos fiéis uns aos outros, não podemos ser fiéis a Deus. É o que a palavra nos ensina. É o que a palavra nos mostra. O Senhor trabalha em nosso ser para que aceitemos o seu agir. O Espírito Santo está presente para nos ensinar, para nos fazer lembrar tudo aquilo que aprendemos. Em Cristo Jesus nós estamos convictos de que todas as promessas divinas serão cumpridas em nossa vida. Isso significa que nenhuma delas será deixada de lado, será esquecida, não, irmãos. Deus não é o homem para dizer assim, olha, não deu para fazer tudo, eu vou fazer isso aqui, não, irmãos. A bênção do Senhor é completa. Mais uma vez, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Todas as promessas de Deus para a sua vida serão cumpridas no tempo de Deus, no ritmo de Deus, do jeito de Deus, mas serão cumpridas. Então, não se preocupe. Fique tranquilo, porque não existe força alguma no universo que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Mas quando dizemos, não, pai, eu não quero, aí ele para. Ele desiste? Não. Ele vai continuar operando para que você possa perceber quão maravilhoso e necessário é fazer isso. Então, se estamos em Cristo, é porque colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e por isso nós aceitamos tudo aquilo que Ele tem para fazer. Podemos confiar sem nenhuma restrição. Mesmo que a gente não consiga enxergar o outro lado, mesmo que a gente não consiga enxergar o final do túnel, a luz lá no final, nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse, nós precisamos verdadeiramente agir, esperando e confiando naquele que nos ama. Por quê, pastor? Vou lembrar que o amor de Deus por nós é incomparável. A sua graça é maior do que a vida. Por isso, nós podemos dizer como salmista, quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. O meu desafio para você e para mim é que estejamos colocando isso em ação em nossa vida. Colocando em ação todos os dias. Mais uma vez, a nossa experiência não é a mesma do salmista. O nosso tempo não é o mesmo do salmista. Mas o Deus do salmista é o nosso Deus. Então, o que diz a palavra? Lá no livro do profeta Isaías, que diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Pastor, mas nós estamos vivendo os últimos dias, é verdade. E os últimos dias começaram com a vinda de Cristo, a sua entrega no Calvário, sua ressurreição. Ali já estávamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo ainda os últimos dias. E quanto tempo vai demorar? Eu não sei. O que eu sei é que o arrebatamento poderá acontecer a qualquer momento. E somente depois do arrebatamento da igreja é que virá a segunda vinda de Cristo, quando Ele pisará na terra. Lá no Salmo 62, nos versos 5 a 7, Davi
faz a seguinte declaração: ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Amém? Será que a gente pode dizer isso de todo o coração? Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Se você puder, aí como você está, rapidamente, feche seus olhos e fale com o Senhor. Apresente diante do Senhor que Ele é a sua única esperança. Diga para o Senhor que a sua alma descansa somente nele. Que Jesus Cristo é a nossa viva e fiel esperança. O Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Não serei abalado. Fale isso para o Senhor. Declare aí no seu lugar. Deus quer fazer algo novo. Deus tem algo novo para fazer. Esse algo novo não significa uma palavra estranha, não, mas significa a concretização, a realização da palavra do Senhor na nossa vida. Ah, Pai querido, sabemos que tudo é por intermédio de Jesus Cristo. Sabemos que Ele é o único e suficiente Salvador. Sabemos que Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Oh, Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, o remédio para a angústia e ansiedade é clamar ao Senhor, é meditar na sua palavra, é exercitar a fé, lançando sobre Ele toda a ansiedade, lançando sobre Ele todas as dificuldades, preocupações, dúvidas, decepções, perdas. A vontade do Senhor é soberana, e homem algum jamais conseguiu e jamais conseguirá influenciar Deus em seus propósitos e determinações. Quem é o homem para exercer qualquer tipo de influência diante de Deus? O nosso Deus é rico em perdoar. Seus pensamentos e seus caminhos são mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Está lá em Isaías 55, nos versículos 8 e 9. Precisamos parar um pouco e refletir como estamos vivendo. Como tem sido o nosso viver? Qual tem sido o nosso compromisso diante do Senhor? Vou encerrar. É maravilhoso saber que o agir divino não depende do homem. É maravilhoso saber que o amor de Deus não pode ser mensurado. É maravilhoso saber que a entrega de seu Filho unigênito, sua crucificação, sua ressurreição, são provas cabais do seu amor, do seu poder, da sua determinação, da sua fidelidade. A vida com Cristo é de tal maneira transformada
que somos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte eterna para a vida eterna. Igreja, é maravilhoso saber que em Cristo Ele nos deu a prerrogativa de nos tornarmos seus filhos. E o apóstolo João explica isso no capítulo 1 do seu evangelho. E diz: filhos não nascidos de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade, da determinação do próprio Deus. Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Em nome de Jesus, estejamos lembrados disso. A única maneira de verdadeiramente receber sempre a ajuda do Senhor é receber a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É estar em Cristo, permanecer em Cristo e a sua palavra permanecer ativa em nossa vida. Que possamos fazer assim a cada momento do nosso viver, diante de toda e qualquer situação. Amém? Fiquemos todos de pé.